Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Saúde Sem Desculpas. Eu sou a Karen Lantz, nutricionista especializada em saúde da mulher, e aqui a gente tem conversas para você, mulher da vida real, que quer conseguir equilibrar os pratos aí entre o emocional, o se cuidar, o cuidar da família. E hoje a gente tem uma convidada super especial que vai nos ajudar a manter esse equilíbrio. A Cris, ela é psicóloga e, além disso, ela é mãe, ela é esposa e ela cuida de si também. Seja muito bem-vinda, Ah, Cris. obrigada, cara. É um prazer poder estar aqui, de alguma forma colaborar com o que você falou, sendo uma mulher da vida real, né? Isso aí. Poder colaborar com aquilo que de verdade dá certo, o que não tem dado certo, as dicas, né? E o que depender de mim, vai ser dessa forma aí. E vai ser muito bom o nosso bate-papo Ah, aqui eu hoje. acredito. Cris, antes de começar, por trás da psicóloga, mãe, esposa, quem é a Cris? A Cris é uma pessoa muito alegre, né? Eu tenho muita energia, tenho muita disposição, uma pessoa temente ao Senhor, né? Tenho isso como base da minha vida, Deus. É uma pessoa íntegra, que ama o que faz, não faço apenas pelo retorno financeiro. O retorno financeiro, para mim, ele é só uma consequência daquilo que eu faço. Então, eu faço com muito amor, com muito respeito, com muita honestidade, né? E porque eu amo isso que eu faço. E é isso. Amo ser mãe, amo ser esposa, eu amo esse lugar que o próprio Deus me ajudou a construir. E tenho buscado esse equilíbrio aí cada vez mais para poder ser uma pessoa melhor. Eu acredito que isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Então, estou sempre de olho aí nesse lugar para ser um pouco melhor. E é isso. Que bom. Cris, me conta, você é psicóloga. Sim. Qual que é a tua linha de trabalho aí dentro da Eu psicologia? trabalho com a TCC, né? Uhum. Que trabalha com a terapia cognitiva comportamental, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e como nós nos comportamos por causa disso, né? Sim. Nós somos muito o que nós sentimos, Uhum. né? Muitas vezes nós até falamos que queremos ou que somos algo, mas na verdade a gente acaba sendo norteado pelo que nós estamos sentindo, né? E isso faz toda a diferença para a gente poder ter ou não uma vida aí um pouco mais saudável diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, porque Sim. somos o que sentimos. Então eu trabalho com essa linha de trazer essa compreensão, né, cognitiva Uhum. daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo e como eu estou ou não me comportando. Uhum. E quais que são as maiores desculpas que tu vê dentro da tua área de trabalho aí, que a mulherada fica dando para não se cuidar ou para estar onde está e querer sair disso? Tá, são assim, a desculpa, Karen, ela ela tem um lugar bem importante, para falar a Uhum. verdade, dentro da gente, sabe? Porque a desculpa é algo que não está sendo expressado, é alguma emoção que não está sendo expressada, né? E a gente acaba usando ela para deixar de se cuidar ou de fazer Uhum. qualquer outra coisa que a gente até entende, né? Mas não faz. Bom, são várias as desculpas que se arrumam, né? A gente tem a questão de não tenho tempo, né? Uhum. Mas por trás disso, às vezes é uma vida sobrecarregada, é uma vida que não foi priorizada, Hum. né? Por trás disso pode ser alguém que está atrás de validação, Uhum. então acaba muitas vezes não se cuidando, buscando ali cuidar de tudo, né? Cuidar de tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E o mundo, né? Ele às vezes sutilmente coloca isso, ou talvez nem tão sutilmente assim. Né? Não, você precisa de ser mulher, precisa ser mãe, precisa ser esposa, precisa ser empresária, você tem que ter performance. E aí, muitas vezes, a gente entra nesse discurso, né? E sem perceber, obviamente, é muito inconsciente, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo dentro de você. E aí você entra nesse lugar. Então, uma das desculpas é essa questão da falta de tempo, mas que Uhum. está muito ligada também à sobrecarga, Uhum. né? Ou então aquele autocuidado excessivo que precisa ter, né? Hoje é muito fácil a gente ver isso, principalmente mulher, né? A mulher, ai, trabalha dentro, trabalha fora, e tem um filho, então ela acaba se entrando naquele lugar de autossacrifício. Então essa desculpa ela vem, né, a questão do tempo, eh,
outras desculpas que também aparecem, às vezes é assim: "Ah, eu já tentei várias vezes, eu Ah, não isso não é pra mim. isso não é para mim, eu já tentei, sabe? Olha, eu já fiz o regime da lua, o regime do sol, olha, eu já fiz, sabe que eu fiz até academia um tempo?". 2 dias. Isso. Você sabe, não, olha, e aí é aquele sentimento meio que eu vou Isso. fracassar, Já começa pensando que não vai dar certo. então eu nem vou. Uhum. Né, então uma das desculpas também. Tem aquelas pessoas também que às vezes são muito radicais, né. Não, porque é assim, Karen, se for para eu fazer, eu faço eu tenho que estar focada 100%. Então já que não é para eu fazer 100%, com a vida que eu tenho, então eu nem começo, nem faço. Então às vezes é um pensamento mais dicotômico, um pensamento mais, tudo ou nada, Uhum. né. E nesse autocuidado não é assim, porque você precisa, buscar o que que é prioridades para Sim. você, vai, pensando numa pizza, então então prioridade para mim, eu tenho meu filho, eu tenho tô falando disso porque somos mulheres, né, para Sim, todas mulheres, então somos iguais, né, igual, no que então prioridades e desejos. então assim, eu tenho a mulher casada, vai. Sim. E às vezes ela até é solteira, não tem isso, mas ela coloca outras coisas e se esquece de incluir. Uhum. Então tem ali, e é legítimo, tem o filho, tem o marido, tem o trabalho, mas ela acaba se esquecendo de se incluir, né? E aí essas desculpas vão aparecendo rígidas, né? Eu Uhum. faço eu faço bem feito, eu não faço nada, ou eu não tenho tempo, eu não posso abrir mão disso ou daquilo. Hã, e são essas, assim, conforme a gente vai falando aqui, talvez eu vá lembrando Sim. de outras, né. E isso não é para mim, Hum. Eu já tenho até fiz, mas parei. Ô Cris, e tu como mulher, já se deu algumas dessas desculpas? Algumas não, todas. Ai, que bom! Como é bom ter alguém para se identificar. Algumas eu estaria sendo um pouco presunçosa, mas Sim. todas, Aham. né. Outra desculpa: "Ah, é muito difícil, Uhum. comer desse jeito". Eu até fui na nutricionista e, assim, eu não posso comer um monte de coisa. A nutricionista, se eu estiver errada, você me Uhum. corrige. A nutricionista, muitas vezes, ela fala o que você pode comer. E a gente com o pensamento: "Olha o que não pode". "Não, mas ela falou que eu não posso comer um monte de coisa". "Tá, mas o que que ela falou que você pode?". É. Isso que eu vejo, as mulheres já vêm esperando que eu vou dar uma lista de proibições. Uhum. Elas se preparam tanto para ir na nutri, às vezes deixam de ir naquele pensamento do extremismo, do 880, elas deixam de ir porque elas pensam: "Vai ser sofrido, ela vai me fazer parar de comer as coisas que eu gosto, ela vai fazer eu passar fome, vai ser comida com gosto de isopor, de ruim", e não vem. E aí você tocou num ponto bem interessante, essa questão do ser sofrido. Uhum. A comida, ela entra justamente neste lugar Um conforto. do e a mente ela tá programada para não ser, para não sentir dor, Uhum. para não sentir o desconforto, né? A gente ninguém não é gostoso, Mm-mm. né? E aí a comida ela entra nesse lugar de prazer, de anestesia, Sim. né? Ela entra nesse lugar. E aí por isso que você já pensa assim: "Não, mas eu não vai deixar eu comer um monte de coisa". E não, na verdade você não consegue olhar, né, que você pode sim, e na verdade você vai ter um outro tipo de trabalho, né. Mas a gente precisa estar consciente das nossas escolhas. O trabalho que eu não tenho de descascar, Aham. na hora eu não tenho o trabalho de descascar, eu só Abre o pacote. desembrulho. É. Ok, mas e ao longo prazo? Né? E muitas vezes a gente não para pensar nas consequências ao longo prazo. E é justamente aí que a comida entra, que é naquele Uhum. conforto imediato. Então, eu já tive muitas essas desculpas, sim. Então, quando eu cheguei aqui em Floripa, eu estava bem obesa, né? Eu estava quase chegando nos 100 quilos. Imagina, eu com essa altura toda de 1,60 m, com Uma grande mulher. grande mulher, só que, né, na lateral. E obviamente que eu não estava feliz comigo, né, Uhum. não estava feliz comigo, mas também, não estava fazendo nada para mudar. Então eu era Uhum. de São Paulo é uma correria, é um ritmo, você demora muito para se deslocar. Então eu tinha: "Ai, eu não tenho tempo", né, e só de pensar que tem que
comer assim, comer assado. Eu comia de qualquer forma, eu não comia, né? Ai, só de pensar que tem que comer assim, comer assado. Ah, vamos pro pão com manteiga, vamos pro macarrão, vamos pra pizza. Cara, a gente comia pizza 11 horas da noite, toda semana. Se não era uma vez por semana, eram 2 vezes na semana, no final de semana, né? Fora, eu sentava com um pote de sorvete de 2 litros, dava 2 dias eu comia. A cada 2 dias eu comia um pote de sorvete de 2 litros. Ali também tinha era uma fome Uma emocional. anestesia aí, né? Tava anestesiando Anestesia. alguma Era uma coisa. fome É. emocional. Então eu dava essa desculpa que eu não tinha tempo, que dava trabalho. E também assim, ai, até isso começar a fazer efeito, Uhum. perdido por um, perdido por mil. Sabe aquele Uhum. pensamento rígido do tudo ou nada? Uhum. Perdido por um, perdido por mil. Já tô casada mesmo, já Já tá. conquistei. Olha, né? Olha esse olhar, Sim. né? Terrível. Então eu dava muito dessas desculpas de que dava trabalho, né, de que eu não tinha tempo. Então, e por trás, o que que era realmente por trás ali? Tinha a questão de uma mulher sobrecarregada, que não estava estabelecendo prioridades, que não estava parando para pensar o quanto aquilo estava gerando, o quanto aquilo estava mexendo com a autoestima. Eu sentia a autoestima, mas eu não parava para pensar sobre isso. Isso é outra coisa que acontece também, a gente evita, né? É, A isso eu ia gente te perguntar, como que era tu se olhar no espelho? que Vestir tuas roupas, como então que era? não, era como que era se pesar? Jamais. Não que você tenha que usar a balança para ficar toda semana, Não. mas é uma ferramenta que ajuda a gente Uhum. a roupa precisa ficar de olho, como uma ferramenta, né. Sim. Roupa, eu brinco com a minha filha, né, a gente até brinca, ela fala: "Ai, mãe, queria comer alguma coisa assim", eu falo: "Isso é fome ou é vontade?". Aí ela: "Não, mãe, sabe o que que é?". Eu falei: "Quem come o que quer, ela já sei, veste o que cabe". Ah, bem consciente. É, bem consciente, mas a gente demorou Sim. para construir essa consciência, porque no começo foi bem difícil. Então, as roupas, a gente ia comprar roupa, eu e o Luiz. Eu não gostava de nada. Eu chegava em casa brava. Essas lojas não tem nada. Ó, A jogando a culpa do culpa do outro, outro, é. né? Essas lojas não tem nada que eu gosto, não sei o quê. E o Luiz, um gentleman. Meu marido é um gentleman. E aí sempre me incentivou, sempre procurou mostrar para mim o melhor de mim. E aí ele pegou e falava: "Não, meu amorzinho, não é que isso, é que talvez, né, você esteja um pouco fora do peso, né". Mas ele falava isso com muita sutileza, Uhum. porque ele sabia que era uma ferida minha também. E então comprar roupa pra mim era terrível, porque eu não gostava de nada. Então eu comprava Uhum. aquelas roupas largas, bem largas. Eu usava calça legging, aquelas eu tenho até uma foto, depois eu te mostro nos Uhum. bastidores de como eu era, e quando eu cheguei aqui, como eu estou. Então eu usava muita legging, aquelas blusas que pareciam um lençol. Uhum. Se Não, escondendo. me escondendo, mas me escondendo de quem, né? Para onde eu vou, eu me levo. Não tem como eu me esconder de mim. Uhum. Então, eu me levava o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu estava levando, né? Me levando e era terrível. Então, eu não me pesava, eu não usava as roupas que eu gostava, mas as que cabiam. Então, isso começou a mexer muito com a minha autoestima. Como eu tenho muita energia, você já percebeu, né? Uhum. Eu ficava com raiva, e quando eu ficava com raiva, eu ficava com muita raiva. Eu não ficava com raiva. Então, quando eu ficava triste, às vezes eu ficava naquele dia que Uhum. ia comprar Sim, roupa e não encontrava o que queria, muito. muito, eu ficava desolada. Aí onde que eu ia me consolar? Na comida. Ah, do Pote de potinho de sorvete. sorvete, que até hoje eu não tenho maturidade, Ah, viu? é, não pode ter em casa. Não compro, não, você Aham. não vai me ver há 4 anos que você não vai ver eu tendo sorvete em casa, mas Uhum. eu chupo sorvete, eu não entendo no Uhum. modo privação. Sim. Eu tô com vontade, eu vou lá, adoro um gelato, compro um potinho, Uhum. compro grande, tá? Sim. Ou médio, mas acabou. E aquilo é, sei Isso. lá, uma vez por mês, a Uhum. cada 2 meses. Agora no frio Nem nem pensa, né. penso, mas não é sofrido. Mas eu dava muitas desculpas e era terrível. E eu evitava, né? Evitava comprar roupa, evitava pesar. E isso mexeu muito com a minha autoestima, Uhum. né? E vai se desenrolando. Então, quando eu me olhava no espelho, isso é legal de falar também. Quando eu me olhava no espelho, eu falava assim: você tá horrorosa. Olha a conversa Tu te afirmava assim. Olha a conversa interna que a gente Uhum. precisa prestar atenção no que nós É. estamos dizendo para nós, tá? Mas você tá horrível, você tá horrorosa. Como você tá gorda, como você tá feia, né? E eu sempre tive problemas com a balança, tá? Uhum. Eu tive, e às vezes por trás também dessas desculpas, tem uma emoção reprimida, bloqueada por vergonha, por raiva, né?
por tristeza, por culpas, Uhum. remorsos, né. Eu 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 cresci numa família simples, então teve privações de coisas, Uhum. isso também a gente sabe que o quanto isso às vezes mexe com o nosso emocional. Reflete na vida adulta, né. Sim, porque você nunca teve, né, Sim, é quando tem, se se esbanja. esbanja. Eu sofri um abuso quando eu era Uhum. criança, então por trás por isso que as desculpas e aí a ideia aqui, pelo menos da minha parte, e acredito que da sua também, não Uhum. é a gente, julgar, não é criar peso, mas trazer mesmo, assim, reflexão, Conscientizar, né. conscientizar, né, poder pensar, né. Então, se eu tô dando a desculpa que eu não tenho tempo, por trás disso tem uma mulher sobrecarregada. Tem. Então, se eu tô sobrecarregada, eu preciso parar para pensar o que que eu posso abrir mão de qual fardo que eu tô, né, eu mesma, porque sou eu que tô buscando. Uhum. Então e eu acho isso muito legal, quando a gente entende que é a gente que tá colocando, então fica mais fácil. Então eu Sim, mesma também posso tirar, né. sim. E aí também tem essa questão de que eu tive um abuso na infância, a questão da privação, então a comida ela foi vindo, Uhum. né, para anestesiar, eu não sabia lidar com isso. A primeira pessoa que soube disso, eu tinha já 36 anos, quando eu consegui falar que eu tinha Nossa. sido abusada. Eu tinha 30 não, eu passei e isso aconteceu, eu tinha uns 6 anos, eu passei 30 anos com algo ali, né, com uma emoção reprimida, me bloqueando, uma emoção não expressada, e que eu buscava alívio na comida. Então, necessariamente não era uma tinha algumas desculpas, mas também tem um fator emocional, tinha uma fome emocional. E isso acho que é legal da gente falar também, porque a fome emocional, Karen, ela chega assim, ó, avassaladora, Uhum. porque ela não é física, ela é da emoção, então ela chega avassaladora. A comida emocional ela chega, às vezes não escolhendo os alimentos, mas escolhendo Sim. um específico, o doce É, principalmente, ou o álcool, né. ou o álcool, que é o doce, né, É. porque é a cana-de-açúcar, né. Uhum. Então, o álcool, então ela não vem de forma gradativa, ela vem avassaladora, ela vem sem a gente poder escolher um alimento mesmo, Sim. mas é aquilo que é rápido, né. Ela vem com culpa Hum. depois, aí ela vem com você fala: "Pô, por que que eu fiz isso?". E por mais que você coma, ela não sacia. É. Ela não sacia. Então a fome emocional, ela está muito conectada a isso, a não saciar, a não fazer uma escolha, né, e Uhum. vir acompanhada de culpa, Sim. depois que você come. E a fome física, ela vem gradual, você consegue escolher o alimento. Você fala: "Cara, eu tenho esse chocolate aqui, eu tô com Sim. fome, mas eu não vou comer esse chocolate, eu vou aqui perder uns 10 minutinhos para preparar o meu peixe, a minha salada", e aí você come e fala: "Ai, que gostoso". Então, diferente da emocional, ela sacia e ela não gera culpa, né. Então é importante, às vezes, quando a gente vai lá isso acontece muito comigo. Ah, detalhe também, e que eu acho bem importante, que eu aprendi, tive que aprender às duras penas, né, nesse meu processo. Tô com fome, mas espera aí, eu tô com fome mesmo? Ou é vontade. É vontade ou eu tô cansada? Ou eu tô Uhum. estressada? Ou eu tô, precisando chorar, Uhum. tô precisando conversar com alguém? Então, é importante a gente poder parar para pensar no que você está sentindo, Se autoanalisar. porque nós somos o que nós sentimos. Sim. Então um podcast como esse pode ajudar as pessoas que vão falar assim: "Caramba, eu não tenho condições de fazer uma terapia, tô com problema nessa questão minha de alimentação, e por onde que eu começo?". Talvez por esses parâmetros que a gente acabou de falar Olhar agora, pra si. de o que é fome física e o que é fome Uhum. emocional. E aí, a partir disso, fazer uma escolha. Então, assim, se eu tô com vontade de chorar, o que que vai adiantar comer esse chocolate? Vai aumentar o meu, né, vai Uhum. mexer com o meu peso, que já não tô bem nisso, Vai gerar culpa. vai gerar culpa, Aí entra num ciclo, aí né, entra de no ciclo frustração, de de isso não é frustração, pra mim, não consigo. não é para mim. É. Então eu comecei a fazer isso. Então, e eu falo isso com muita propriedade, tá, Karen? Uhum. Porque eu cheguei aqui, como eu falei, com quase 100 quilos, tive que repensar meu mercado, né, meu mercado mesmo, Uhum. o que eu ia comprar no mercado, Uhum. porque
Se tá disponível na geladeira é muito mais fácil. Sim. E o que abre de pacote, né? Pois Prático. é. E uma nutricionista, né? Como é importante cada um, né, na sua área e trazendo dicas, né? Eu nunca me esqueci disso, de uma nutricionista falando, né, sobre essa questão ou você né, de descascar, desembalar, Descasque mais e desembale vale menos. menos. Essa fala para mim foi algo que conectou mesmo. Falei, gente, desembale menos e Descasque. descasca mais. E tem um detalhe, eu amo cozinhar. Que bom. Eu amo. Isso é ótimo. Eu amo cozinhar, não tenho problema nenhum com isso. Mas as minhas escolhas, elas eram mais gordinhas. Era um creme de leite lá. Então, Então, eu já dei muitas desculpas, eu já comi sem pensar e sem saber até o que de verdade estava. Quais eram os efeitos que estavam por trás desta fome emocional, da fome física. E, e aí, durante 4 anos, eu consegui Reverter. reverter muitas coisas. Ainda Bom. estou no processo. Acho que isso é legal também. Você quer fazer alguma outra pergunta que eu tô aqui falando, né? Eu acho que a gente podia tocar num assunto, Cris, que tu tocou e que eu tenho também caso de 2 pacientes que chegaram a mim numa situação parecida. É a questão do abuso. Eu recebi uma que mais me tocou, assim, uma paciente que veio para procurar o emagrecimento e quando a gente chegava no peso que ela gostaria, ela se perdia e voltava lá pro início. Aí por 2 vezes a gente fez esse processo todo e ela chegou no peso dela, chegando lá ela voltava o reganho de peso. Aí eu fui um pouquinho mais a fundo, né? Tentei instigar, conversar com ela, até que entendi que aquele peso que ela tava era um escudo para ela. Ela não queria se sentir bonita, ela não queria. Era a proteção dela, aquele peso. Era a função do peso dela. E eu perguntei para ela, por que tu quer? E a gente foi, até que ela me falou, eu fui abusada quando adolescente. Então, eu disse, então, aqui não é mais. Não cabe mais a mim, né? Precisa primeiro ir pra terapia. É porque a comida ela entra como uma regulação emocional e ela entrou como realmente para protegê-la. É muito normal isso, porque ela estava associada. Então, se eu ficar bonita, eu vou ser vista. Se eu for E é vista, eu corro risco, perigoso. É. eu corro o risco de ser abusada novamente, porque Uhum. aquilo não estava trabalhado dentro dela, né? É. Era a criança, ela estava protegendo a Criança criança dela. dela. Ela não estava protegendo mais a adulta. Ela não estava conseguindo compreender que ali ela era uma adulta, que ela poderia se proteger, colocar Sim. limites, que ela tinha condições disso. Então ali ela estava protegendo a criança. A comida ela entra muitas vezes nesse lugar. Eu tenho pessoas que eu conheço e pacientes também, e uma pessoa específica que não era paciente, mas era uma conhecida, que ela era alta, ela tinha 1,80 m, mas ela tinha, sei lá, uns 200 e poucos quilos, Uhum. né? E ela falou que ela engordou de propósito para se Proteger. proteger, porque ela era muito bonita e ela foi abusada. Então a comida ela entra como uma regulação ali, uma proteção para ela. E aí é uma emoção que não está sendo expressada, é uma raiva, uma vergonha, uma culpa, porque muitas vezes o abusado acha que foi culpa dele, Dele, é. né? Ela ser bonita, ela É, é, não. é Enfim, né? culpa dele. Uhum. Então, assim, é culpa minha. Fui eu que fiz isso. Então, Uhum. então é como se ela estivesse ali se punindo, uma Sim. autopunição também. Então, por quê? Porque é uma emoção que não foi ali expressada, trabalhada, perdoada, né? Uhum. Muitas vezes perdoar o auto-perdão, perdoar muitas vezes o outro também, né? A gente entra num outro lugar, enfim, mas muitas vezes a comida ela vira esse escudo por conta dessa associação. Se eu ficar bonita novamente, É isso pode me risco. acontecer novamente, é um risco. Eu achei importante a gente trazer isso, porque a mulher, às vezes, na falta de conhecimento mesmo, de não entender, ela não associa as duas coisas, né? O abuso com o excesso de peso hoje. Porque o abuso ele entra como um fator psicológico, né? Uhum. O excesso de peso é proteção, mas o que Sim. está por trás são os aspectos psicológicos, dessa Uhum. vergonha e dessa culpa por conta de um abuso que não está ali trabalhado. E aí não é que ela não consegue emagrecer, ela entende, olha o que você falou, ela É. entende o programa, ela é capaz sim de Ela seguir chega o lá. programa, ela Uhum. chega lá, mas ela não consegue manter a constância, né? Ela chama, opa, até aqui ok, mas Uhum. agora eu vou correr risco de novo? Eu vou me colocar nesse lugar?
né? E é uma judiação, né? Sim, E é uma sim. judiação. Então, o processo terapêutico vai estar ajudando ela ali nesse saber que agora ela é uma adulta e que ela pode sim E ela se protege se também. proteger Ela de outra. pode ser linda e ela vai Ela estar. pode ser linda e se proteger com outras ferramentas que É. não sejam a comida. Uhum, exatamente. Muito bom esse assunto. Gostei de trazer ele, Cris. E o que que fez tu virar a tua chavinha? Porque tu tava lá comprando, braba com as lojas que não vendiam as roupas que tu queria, se Brava. olhando no espelho e se dizendo pra si mesma, né? Que feia, não tá legal isso aqui. O que que fez? Autocrítica, né? Uma É. autocrítica, isso também é terrível, viu? Uhum. Uma E a autocrítica. mulher, ela tem esse senso de se cobrar demais, né? A Sim, perfeição. Ela sim, mesma. sim, sim. E porque que às vezes é aquilo, né? Ou eu faço para ficar a Gisele Bündchen ou Uhum. então não faço, né? É. Tem O que que fez essa tu virar a rigidez. chavinha, assim: "Não, agora eu preciso mudar. O problema aqui sou eu, não é as lojas, não é o espelho, não é as roupas, eu tenho que mudar". Olha, eu confesso assim que eu me vi muito exausta, eu me Uhum. vi muito cansada do estilo de vida que eu estava tendo em São Paulo. Então, aconteceram algumas coisas específicas que abriram os meus olhos Uhum. também. E a gente falou: meu, esse estilo de vida nosso não tá bom, não tá bom. E aí foi quando a gente veio para Santa Catarina, para Florianópolis. A geografia me ajudou, colaborou muito Ai, também. aqui é vida, né, Cris? Porque aqui as pessoas a calça legging, pra mim era pra me esconder, quando eu estava Sim. bem obesa, né, era pra me esconder. Aqui eu percebi que a calça legging faz parte do dia a dia, porque as É. pessoas vivem ou caminhando, ou correndo, né, ou na academia, né. Você tá sempre sendo inspirada. Ah, se cuidar. É isso que eu falo, aqui a gente não vê pessoas, muito difícil tu ver pessoas acima do peso. Sim, Elas o ambiente incentiva as pessoas a se muito, cuidar, a muito. estar todo dia ou na rua fazendo algum exercício, Aham. enfim, é muito bom, No né. próprio E te mercado, ajudou isso? isso me ajudou também, mas assim, o que fez eu me despertar foi a questão dos meus filhos, Uhum. né. Eu tenho uma filha adolescente, agora ela tá com 15 anos, mas quando nós chegamos aqui ela estava com 11, e eu comecei a perceber, então o humor dela extremamente irritada, agressiva, Hum. né, e não era o comportamento, era só o comportamento dela só estava tentando dizer algo Sim. emocionalmente, né. E todas as vezes que a gente ia sair, a gente tinha qualquer evento, "Mãe, eu não tenho roupa". Aí eu Hum. corria para as lojas para comprar uma roupa para ela, porque eu já tinha passado por aquilo, eu sabia o que ela a Aham. dor dela, né. Como eu te falei, a minha vida inteira eu lutei contra a balança, eu sempre vivi um efeito sanfona, eu ia para remédios, Hum. ficava magra, linda, me amava, daqui a pouco voltava tudo de novo, porque não tinha virado a chavinha mesmo, né, a A mente, a mentalidade. mentalidade. Aham. E aí, todas as vezes que a gente ia sair, minha filha chorava, e a gente Hum. ia, fazia de tudo. Assim, não estipulava nem, ó, filha, a roupa que você quiser. Não pode, mãe, mas pode escolher, porque a gente queria ver ela, Bem. só que não dava certo, né? Então ela chorava. E aí a gente pensou, a gente precisa mudar. Então, quando eu comecei a ver ela e comecei a me ver, eu falei, nós estamos iguais. A minha filha, ela estava sendo reflexo, eu estava sendo reflexo para ela. Uhum. Falei, nós estamos iguais. E aí eu falei assim, não, nós vamos mudar. Aí eu falei para ela, filha, eu vou te ajudar. Vamos numa endocrinologista? Aí levamos ela na endócrino, levamos ela numa nutri, Uhum. né? E aí a gente começou a mudar, então, a forma de comer. Foi tão difícil, porque é uma cocaína. Sim, a abstinência vem. Menina, foi terrível. E aí eu comecei a pensar assim, eu preciso fazer por mim e preciso fazer por ela, né. E era, imagina, aí ela ficou agressiva, a mais agressiva: "Essa casa Sim. não tem nada para comer", né. E isso é importante também, às vezes a gente é muito radical, né, Uhum. e isso tem que ser assim: "O que eu consigo mudar hoje? O que eu posso mudar hoje?". E aí pensar em academia, nem para mim nem para ela no começo era algo, Sim. nossa, impensável. Não, 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 porque é o cérebro, né, é o esforço, né. Porque a desculpa, uma das desculpas também é assim, você requer energia, você fala: "Não, Sim. nossa, vai demorar demais a ter resultado". Tem essa Uhum. também, uma das desculpas que você tinha até perguntado, essa Uhum. também, de querer um resultado rápido, né.
E aí fala, até, não, vamos mexer na comida aqui, tá bom. Aí, mas foi pela comida que a gente começou, tá Uhum. ótimo. Aí a gente foi no endócrino, fomos numa Nutri, aí eu comecei a substituir as coisas em casa, parei de comprar farinha de trigo, parei de comprar açúcar, e a gente começou a ver receita, começou a incluir ela na cozinha, vamos cozinhar assim, vamos cozinhar assado, filha, você é tão criativa. O Insta pode nos ajudar, é uma ferramenta boa quando a gente sabe Uhum. usar. Vamos olhar as receitas, vamos inventar, vamos fazer juntas. E aí a gente começou. E aí o Luiz, né, meu marido, começou a me, vamos fazer uma caminhada? Eu, "Hum." Um Aí, nível mais. só que assim, isso é muito legal, né? Olha, assim, é muito legal a gente ter alguém para nos incentivar, para ir junto, mas não faça disso uma muleta. Porque o que que ele fazia também? Quando eu não ia, ele ia. Ah, E aí eu falei, ah, olha, e ele começou a ter, né, resultados também. E aí a gente começou a cozinhar juntas, a rever os mercados, a ver, tudo que ela me pedia que era da fonte saudável. uhum. Mãe, isso aqui, vamos comprar. Tudo, tudo. Hoje a gente já nem compra tantas coisas como no começo, mas parece que o cérebro fala assim, você vai passar fome. Então você É, a precisa. ideia, né? Vou na Nutra, ela vai fazer eu passar fome. Então tudo que era saudável, porque ela estava acostumada a beliscar. Ah, sim. E aí beliscava aquilo que Não era bom. não era bom. Uhum. O beliscar já não é bom, mas se você Sim. beliscar o que não é bom, piora a situação. Uhum. Mas eu pensava assim, se ela tiver que beliscar, ela precisa beliscar algo bom, Uhum. para ir mudando. E aí foi olhando para os meus filhos, olhando para minha família, olhando para mim, que eu falei, não, vamos mudar, vamos, a família engorda junto, a família vai Emagrecer emagrecer junto, é a juntos. família unida, é É. isso aí. E aí a gente começou por isso, e depois eu comecei a ir para academia. Eu caí no golpe da aula experimental com meu marido. Ah! Vamos fazer uma aula O experimental? golpe tá aí. É, A Cris caiu. eu caí. Então, se você tiver uma amiga que te chama, vai, vai. Vai lá fazer uma aula experimental Vai comigo, uma aula né? experimental, você vai cair num golpe muito bom. E aí eu fui nesse golpe, aí eu fui nessa aula, fui uma, fui duas, aí quando eu saí assim na catraca, a recepcionista, parabéns, você acabou de ganhar um plano anual. Eu olhei assim pra ele e falei, agora o desgramado pagou um ano de academia. Vai ter que ir. Então no começo eu estipulei poucas vezes, então isso acho que isso é legal também, sabe? O que que a Uhum. gente E consegue aos fazer hoje? pouquinhos, né? O que que eu consigo mudar na minha alimentação hoje? É. O que que eu consigo de, né, como que eu vou rever as minhas prioridades? O que que eu Uhum. consigo oferecer para mim? Meia hora. É. E aí eu fui. Então, e interessante, né, que eu tinha colocado para mim pelo menos 3 vezes. Hoje eu vou para academia todos os dias, Às 5 da às manhã. 5 Aham. da manhã, Linda. porque aí depois eu tenho todo o meu dia. Então, Sim. eu comecei a me priorizar. Muitas coisas que eu fazia, eu deixei de fazer. Então, revejam suas prioridades. Uhum. Saia desse lugar de salvadora da pátria, né? Muitas vezes a gente se sacrifica pela família, é um autossacrifício que, na verdade, você não está nem ajudando, você está prejudicando, tirando, às vezes, dos filhos a capacidade que eles têm de fazer algumas coisas que você está fazendo. Uhum. Então, muitas coisas que eu fazia, né? Como, por exemplo, dar um prático. Então, Uhum. lá em casa, cada um tem um quarto, cada quarto tem seu banheiro. Uhum. Pensa, nós somos em 4, né? E tem toda a comida que eu assumo, tem toda a roupa que eu assumo. E aí, eu falei: olha, a partir de agora, cada um limpa o seu quarto, cada um lava o seu banheiro. Muito bem. Por quê? Porque, primeiro, eles precisam saber, primeiro que eles precisam aprender isso, E vai que eles vão morar sozinho daqui a pouco, e eles né? têm Aí não vai ter a mãe pra limpar o banheiro. e mostrar para eles que eles têm capacidade de fazer isso, Sim. né? Algumas tarefas da casa que para mim era prioridade, eu falei assim, gente, olha, ai, foi tão engraçado isso. Aí, quando eu comecei pra academia, eu falei assim, gente, não é justo. 4 pessoas, só eu que lavo louça nessa casa. Eu falei, não. Aí eu falei assim, a partir de agora vai ser assim. Porque o apartamento era grande, né? Aí eu falei assim, ó, assim, cada dia vai ser um que vai lavar louça, né? Não precisa guardar, não precisa... deixa ela, a louça é mocinha, se seca sozinha. Isso aí. Mas assim, Muito bom. a louça é sozinha, se seca sozinha. Eu falei, mas vai ter que todo mundo lavar a louça. Quando foi chegar a vez do meu marido, Ah! ele me deu uma lava-louça. Muito Muito esperto. hã. Mas olha só como gerou através do meu movimento, porque senão Sim. talvez ninguém ia ver necessidade de uma lava-louça. Aí eu falei assim, gente, esse apartamento é muito grande, eu não vou ficar limpando esse apartamento, minhas costas estão doendo de tanto varrer, de tanto passar pano. A cada 2 dias vai ser a tarefa de um. O que que chegou lá em casa? Um robô! Tudo automatizado agora. Então, assim, e olha que
que maravilha que foi Sim. isso para todo mundo, né? Então, algumas prioridades que eu achava que eu que tinha que fazer, não necessariamente, né? Então, a partir do momento que eu falei assim, eu preciso me incluir. Para eu me incluir, eu preciso tirar algumas coisas que, de fato, eu não preciso ser eu, né? Então, a comida eu faço questão, porque ali eu sei o que controlo, o que eu faço, o que eu não faço. E amo, amo, amo esse lugar. Amo. Ai, Cris, você ama todo dia, toda hora. Não, tem dia que não. Aí a gente pede uma marmitinha, ou a gente come fora. Mas até o comer fora parou bastante, isso também ajudou, né? E aí eu pude rever. Então tudo começou eu olhando para minha filha, olhando para mim, sendo reflexo, ensinando ali na prática, no dia a dia. Ela cozinha super bem hoje. Ela tem várias ideias, ela reformula, ela é criativa e sempre nessa linha do saudável, né? Aí tá, e quando vocês vão para um churrasco? Quando eu vou pro churrasco, eu vou pro churrasco e me divirto nesse churrasco. Mas no outro dia eu já Volta ao retomo. normal. Eu já retomo, porque isso eu já entendi. Então hoje a gente tem eu tenho o meu horário de academia, aí eu trabalho, eu tenho meu horário para as minhas refeições, cuidar da minha casa. Então hoje eu me sinto muito mais satisfeita comigo. E eu não tenho mais tanta dificuldade de comprar roupa, porque eu saí de quase 50 para 40 ou 42. Imagina. Uma mudança significativa. Sim, muito. Mas teve que mudar a mentalidade para poder ressignificar, reestruturar o estilo de vida e saber que o resultado ele vai vir com o tempo. Com o Com o processo, né? Não da noite processo. pro dia. É, Assim, ninguém ganha 20, 30 quilos da noite pro dia. uhum. O mesmo não se perde. Né? Então tem um processo pro ganho e pra perda de peso. Então eu saí desse lugar, né, de É. recompensa imediata. Uhum. Essa é uma desculpa também que me dá. Não, eu preciso. Ah, outra coisa. Karen, que você falou das desculpas, que a gente vai falando, vai lembrando, Aham. tá? Desculpa não ter Não? respondido lá no início. Eu mereço. Ah, o eu mereço é clássico. Eu trabalhei tanto. Eu tive um dia tão de eu mereço. Gente, mas a gente pode. A recompensa, ela pode vir de uma outra forma. Eu sempre falo para minhas pacientes, tu merece comer aquilo ali e depois se sentir culpado e frustrado e voltar para esse ciclo? Ou você merece se olhar no espelho, gostar do que tá vendo, vestir a roupa que quer, se sentir disposta, olhar teus exames de sangue, tá melhor que uma menina de 20 anos. O que que tu merece mais? Tentar equilibrar isso. Tentar equilibrar. E aí, e às vezes a pessoa acha que o merecimento ele só pode vir através de comida. Sim. Eu até posso falar assim, poxa, eu tive um dia tão cansativo. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar o meu cabelo, fazer uma hidratação, Exato. fazer a minha unha. E porque eu mereço. Eu tive um dia muito cansativo. E isso tá por trás daquela desculpa, né? Desculpa. Isso tá por trás da fome emocional. Uhum. Né? Então, a fome emocional, então eu tô cansada. Cara, se eu tô cansada, eu vou comer, eu vou descansar. Olha como que é incoerente. Uhum. Eu tô cansada. Eu trabalhei o dia inteiro. Como que o chocolate me descansa? Eu preciso. Ele é anestesia. É anestesia. Ele é anestesia. Só. Ele traz uma regulação ali rápida, É imediata, momentânea. momentânea. Uhum. Mas depois é bem pior. Então a gente precisa parar para olhar pra gente e falar, tá, o que que eu mereço? Eu Uhum. mereço depois ficar me chamando de gorda, né? E me sentindo mal, né? Porque é isso que vai acontecer, Sim. né? Não, eu não mereço isso. Então, essa questão do merecimento. E parar de pensar que o merecimento só vem através de comida. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma hidratação, você pode. Comprar uma blusinha nova, Você né? pode ter cuidado com a Com a compulsão, hein? compulsão, né? Vamos regular tudo primeiro. Porque às vezes acontece isso, né? Da Às vezes pessoa. o desequilíbrio vem nas compras Vem também, nas né? compras, isso tem que ter cuidado. Por Uhum. isso que é importante a gente parar. Ai, tá. Então, se eu saio de um lugar, eu corro o risco de ir para outro. O que que eu faço? Uhum. Você para pensar no que você está sentindo. Para de agir no automático, né, Cris? Você para de agir no Uhum. automático. Então, o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Eu tô com raiva de quem? Eu tô com raiva do meu marido. Tá, então, se eu comer esse problema que surgiu entre nós, afetivo, vai resolver? Não, eu vou piorar a minha situação. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com ele. Falar, olha, eu tô Uhum. com raiva de você, porque você fez isso, isso, isso. E é isso. É. Mas a gente não para se ouvir. Então, é importante a gente parar para. O que que eu estou sentindo? Né? Eu estou sentindo cansaço, estou sentindo raiva. Ah, algo que aconteceu no meu dia ali, eu preciso então enfrentar.
né? E muitas vezes é isso também, né? Eu não quero enfrentar, eu não quero a conversa desconfortável, a conversa difícil. Isso eu vejo muitas mulheres fugindo das conversas As difíceis. conversas difíceis, é o enfrentamento, É, né? Porque ali você vai falar, mas você também vai ouvir. é. E é terrível, porque você está perdendo uma grande oportunidade de falar das suas emoções, né? E enfrentar. A gente não sabe o que vai acontecer nessa conversa difícil, mas independente do que acontecer, ela vai ser muito mais real do que aquilo que nós estamos imaginando. E pode ser até que seja melhor do que eu É, imaginei. porque normalmente a gente imagina o pior. Isso. E pode ser que é muito melhor do que eu imaginei, e pode ser que seja o pior. Mas independente do resultado, ele vai ser muito mais real Sim. do que aquilo que eu tô ali confabulando, reprimindo e descontrolado. Nós estamos falando bastante da comida aqui, mas isso pode ir para a bebida, isso Uhum. pode ir para as compras, né, para compulsão, a questão das compras. Aí você tem um outro problema. A comida é o corpo, as compras é a questão da vida financeira que vai indo Uhum. ladeira abaixo, por falta de equilíbrio, né? Porque eu tô com raiva, eu vou gastar. Beleza, você tem dois problemas. Agora tem a raiva e tem a dívida. A dívida é sempre mais que um problema. Se não resolve do jeito que tem que resolver, sempre é mais de um para resolver depois, né? É assim, não resolver, resolver, não resolver dá muito mais problemas do que você resolver, muito Enfrentar. enfrentar. E muitas vezes é isso, né? A desculpa, ela entra, né, nesse lugar aí E de daí, se não medo. enfrenta, vem a culpa. Vem a culpa. Então, assim, do medo. Então, vem, não, não, deixa. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu como, ou eu compro, né? E eu acabo não resolvendo na raiz do problema. E isso vai gerando fatores emocionais, financeiros, autoestima, né? Fatores psicológicos e vai a É, ladeira abaixo, né? vai, uma bola de neve Uma- vai só aumentando. Aham. Cris, amei saber a tua história aqui. E agora, depois desses 4 anos, 4, 5 anos, né, que tu começou a se cuidar, 4 anos. como que é se olhar no espelho? Ah, Como que é ir é. comprar uma roupa? Ai, é uma sensação maravilhosa, né? Porque saber que a gente é capaz, Uhum. saber que valorizar o processo, né? Eu valido agora todos aqueles pequenos esforços. Acho que isso é importante também. É. Não despreze os pequenos esforços, né? Aos poucos aparece o resultado. E hoje para mim é muito mais fácil eu escolher a roupa porque eu não gostei da roupa, não porque ela não me cabe. Uhum. Né? Às vezes isso acontecia. Então eu olho no espelho, eu gosto de mim, né? E faz com que eu tenha vontade e desejo de melhorar. Uhum. Não na questão de nunca tá bom, não, de validar o meu processo. Falar, tá, e o que, que eu posso melhorar um pouquinho aqui? Porque a Uhum. idade vai chegando também, Sim. né? E aí você vai, é umas luzes que você fica mais atenta, é um botoxinho que você fala, preciso colocar um Uhum. botoxinho aqui, Toquinho. um botoquinho, e aí você acaba mexendo muito com a sua autoestima, com a sua Sim, autoconfiança, com o seu autorrespeito, né? Então, que a autoestima é tudo isso, é sim. autoconfiança, é autorrespeito, é o autoconceito, que é aquilo que você pensa sobre você. Então, quando eu me olhava no espelho, eu me achava incapaz, me achava feia. Então, aquilo ali mexia muito comigo. E agora eu olho e falo assim, até com 50 Uhum. eu tô com 52 anos. Nossa, uma guriazinha! Até que para 52 anos até que tá bom, Nossa, com né? cara de 30. Minha amiga para forever, minha amiga, você. E aí é mais fácil para tudo, né? É Uhum. mais fácil para a minha própria disposição, Hum. né, em poder fazer essas coisas que eu gosto. A gente gosta de passear, organizar minha casa, trabalhar, então eu me sinto muito mais disposta hoje. Mas tem algo também, Karen, que Uhum. é importante a gente falar, que são os exames clínicos, Sim. né? E teve uma época também que eu falava, nossa, eu acho que eu tô preguiçosa, e é perigoso isso, Uhum. né? A preguiça, por trás da preguiça, às vezes tem esses fatores todos que nós trouxemos, Sim, emocionais, sim. mas às vezes tem exames clínicos também. Teve uma época, por falta de não me priorizar, também não estava com os exames clínicos em Em dia. Por dia. medo, às vezes, de ir ou não? Sabendo que talvez teria alguma coisa que Não nesse, encontraria algo ou não, não? nesse Nesse sentido, período não. foi, não, Tá. não, foi porque eu fui deixando. Você Aham. vai deixando. Um movimento bom gera outro movimento bom. Um movimento Uhum. ruim gera outros movimentos ruins também. Então, Uhum. foi passando, Tá. foi passando, fui Uhum. cuidando de tantas coisas que foram me dando sem eu Uhum. prestar atenção. Cuida disso agora, cuida disso daqui.
cuida disso daqui. E eu fui, e também por trás ali também tinha uma questão de validaçãozinha. Hum. Olha como você tá indo bem, olha. Uhum. E o abuso, ele gera isso, né? Sim. Essa questão de você Ter que ser boa, né? Se validar. ser validada. Então, e aí eu acabei não indo fazer meus exames e eu lembro que quando eu cheguei aqui, o meu ferro tava 5. E o médico falou Mulher, assim pra mim: "Como tu tá em pé? que você tá em pé?" Então, assim, não era só o ferro, tá? Porque Sim. o ferro Aí é descompensa um monte de um monte de coisa, coisa, né? você sabe disso melhor que eu. Então, o meu ferro tava 5. Mulher. Por isso que eu estava me arrastando. Então, quando eu falava que eu não ia fazer caminhada, tinha sim fatores emocionais, Uhum. psicológicos, tinham sim, não estou invalidando, eram legítimos, mas tinha os clínicos biológicos, eu não estava em condições. É o carro que você fala, eu tenho um carro, mas tá sem gasolina Não anda. e o carro não Vai presta. empacar? É o Não, carro que não é. presta. Então, acho que isso é importante também, né, da mulher. Não, eu tenho, Uhum. preciso fazer um check-up, um anual, eu tenho que ir no ginecologista, eu tenho que fazer os exames clínicos, eu tenho que, Uhum. né, me cuidar em todos os. Uma vez por ano, todo ano, né, Cris? Uma... Vamos deixar Ah, isso bem claro, não é a isso! cada 10 anos. Ah, tá tudo Isso! bem, agora daqui 10 anos eu volto. Não, Uma vez por ano, todos os todo ano. anos. Então, ser intencional nesse Isso. autocuidado. Então, hoje eu não abro mão, né, disso, porque eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Eu, na hora de comprar uma roupa, outra questão também, às vezes até social, né, uma praia. Vou falar Sim, da praia porque é onde eu moro. sim. Não, assim, numa praia, eu ia pra praia, eu colocava uns maiôs que pareciam da minha avó, cocoroca, Uma entendeu? burca. É, quase isso. Camiseta, shorts, Sim, né? se Então, escondendo. me escondendo. Então, a questão social, olha como que afeta, né? Uhum, A questão social, a disposição, tudo, né? Então, uhum. a partir do momento que eu começo a me ver da forma que eu me via, eu me escondia em todos os aspectos, né? Sim. E, e hoje é muito gostoso, assim, poder falar, valeu a pena o processo, vale a pena permanecer e Uhum. continuar. Ah, então e agora você está tranquila? Não, eu quero manter Manter isso é um processo o resto da vida, o né? resto da vida. Então, assim, eu como todo dia, então eu preciso me exercitar todo dia, Sim. né? Uhum. Então, isso tem sido muito legal, porque é algo que que já, em- Já faz parte já da tua faz rotina, parte. das tuas prioridades, já tá ali na tua agenda todo dia, já é prioridade. E isso é legal, né? Decisão tomada não é decisão negociada. Acontece, às vezes, eu tá bem cansada de manhã, de ir pra academia. É raro, mas acontece. Cara, pensa na culpa que eu sinto depois. Aí eu falo, não, você não precisa disso. Você só não foi hoje porque de verdade você estava cansada, amanhã você vai. Sim. Ou então, se eu tô descansada à tarde, o que eu faço? Vou fazer uma Vai. corrida. Ah, ótimo. Vou uma corridinha. Detalhe, eu comecei a correr. Eu vi no teu Instagram que tu participou de uma maratona, alguma coisa que teve aqui em Floripa, Sim, né? De senhora. medalhinha e E tudo. tudo. Eu comecei Minha com querida. 3K e hoje eu já corro 15. Mas nessa última, acho que Uau. foi 10. Não, acho não, foi 10. Aham. Mas eu, ali na beira-mar, já fiz 12, 13 e a próxima vai ser de Ai, 15. é bom, né? Tu sabe que eu corria lá no sul. Depois que eu vim pra cá, eu não consegui voltar ao hábito ainda. É. Mas tenho vontade, porque é muito E bom. aqui tem corrida, se você procurar lá, tem corrida toda semana, em tudo que é É. lugar. Já Ó. participei de corrida de manhã, de noite, é uma delícia. Então, olha só como que você vai acabar abrindo outras Uhum. possibilidades. Imagina, se você falasse assim pra mim, Cris, daqui 4 anos você vai correr. Eu falo, você tá louca, Eu Karen? não consigo sair de casa pra caminhar. Quem dirá pra ir na academia às 5 da manhã e ainda correr de tarde. Então, você vai escalando, né? Sim. Positivamente falando, você vai escalando, né? Uhum. E tudo começou a partir desse autocuidado, desse autoamor, desse amor próprio. Deus é um mandamento, né? Sim. Amar ao próximo como a ti Isso mesmo. eu conversei com uma paciente esses É um dias. mandamento. E nós Uhum. somos corpo, alma e espírito. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso aqui, ó, essa matéria aqui foi Deus que nos deu. E às vezes a gente acha que só o fato de você ser politicamente correto, se Só você ser uma pessoa boa, né. boa, mas você está negligenciando Você. uma parte daquilo que Deus te deu, que é o teu corpo. O nosso corpo não foi para feito para suportar tanta gordura, Sim. tanto peso, né? Eu tenho um problema no joelho agora, tem que tomar cuidado um pouquinho Pra com o joelho, correr. né? Mas isso foi o quê? De uma vida inteira eu Sim. judiando, carregando um peso que não era para carregar. Então isso faz parte do amor próprio, é um Uhum. andamento, né?
E isso é equilibrar o que você come, equilibrar o que você faz. A gente não tem que. Cuidado, gente, com essa palavra, você tem que. Nós somos adultas, nós precisamos saber o que que nós temos e o que nós não É. temos. Porque senão a gente, né, a gente não se posiciona e as pessoas não vão se reposicionando nos devidos lugares. Quando eu Uhum. me posicionei em casa que algumas coisas eu não ia fazer, Ganhou até uma lava-louça. ganhei lava-louça, ganhei robô, ganhei filho que limpa quarto. Sim. Filha que cozinha no Dia das Mães. Olha que delícia, no Dia das Mães, né? Então, isso trouxe para minha filha também essa questão. Eu trouxe ela mais para cozinha, para Aham. alimentação saudável. Ela ama cozinhar. No Dia das Mães, eu saí, quando eu retornei, não tinha. Ela falou: "Mãe, ó, pode ir", né? No domingo, fui Aham. para a igreja. Ela falou: "Mãe, pode ir, eu não vou com você hoje, porque hoje quem vai fazer o almoço sou eu". Fez um almoço maravilhoso para mim. Então você vê, são ganhos, né? Então Sim. você começa a se cuidar, você começa a ofertar amor para você, isso é amor, Uhum. né? E quem tá ao redor vai sentir esse amor, porque também você tem uma mãe mais bem-humorada, mais Sim. disposta, né? Não é aquela mãe rixosa, chata, raivosa, Uhum. porque a gente mexe muito com o nosso humor. Então, são ganhos que você vai tendo não só para você, mas para as pessoas que você diz que você ama. Sim. Porque às vezes você está ali tanto no autossacrifício, fazendo tantas coisas, mas oferecendo, às vezes, o pior de você em termos Sim. de humor, né? E tudo isso porque nós deixamos de exercer a autorresponsabilidade. É nossa responsabilidade. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. E muitas mulheres esperam esse cuidado vir do próximo. Ah, meu marido não me ajuda, eu tenho meu filho para cuidar, minha mãe não me cuida, eu tenho que cuidar dela. As desculpas. Então ela espera o cuidado do outro, sem ter essa consciência. É Autorresponsabilidade. eu que tenho que cuidar de mim, para daí conseguir cuidar melhor do outro e das minhas responsabilidades. E você consegue oferecer um relacionamento mais saudável, Sim. porque você está regulada Uhum. emocionalmente, né? Então, como você está regulada, então hoje, para mim, Karen, de verdade, é muito fácil eu deixar a minha louça de 2 dias lá. Se eu não tive tempo, se alguém não colocou na lava-louça, ela ficou lá, bonitinha, E me o mundo esperando. continua girando igual. Não cai, não Muito. acaba. Entende? Então, assim, entre eu arrumar a cozinha e eu. A comida é prioridade, mas entre eu Uhum. arrumar a cozinha e eu fazer o meu exercício, eu vou pro meu exercício. Uhum. Então, isso deixou de ser prioridade para mim. Ah, e são Hum. rigidez. Eu lembro que o Luiz falava assim, eu falava assim, ele falava, vamos, eu falava, não, eu tinha aquela coisa de manter a casa Perfeita. organizada, né? Não digo perfeita, eu não era muito do perfeito, Uhum. mas eu era, não, mas eu tenho que deixar isso pronto, eu tenho que deixar. Tá, algumas coisas realmente, a comida, a roupa, tá, mas o restante vai me esperar. Agora sou eu. E entre esta coisa e eu fico Uhum. comigo. Ô, Cris, e dentro do teu casamento, o que que melhorou com a Cris de hoje? Com a Cris que não tinha disposição, que não. Porque eu vejo várias. Já tive maridos que vieram pra mim e disseram assim: ó, tu salvou meu casamento. Que é outra mulher que eu tenho agora. Uhum, por conta do. Dentro do teu relacionamento aconteceu algo semelhante? Ah, a gente Não já. tanto porque vocês se dão muito bem, né? A gente já. O que ficou gostoso é que agora a gente é super parceiro Sim. nessa Na questão. vida, né? A gente, Saudável. na vida saudável, a gente tá mais próximo ainda, porque Uhum. a gente vai pra academia junto, a gente faz caminhada junto. Se eu for pra corrida, ele, por conta da questão da coluna dele, ele não Aham. pode muito para essa questão da corrida, mas ele já, uma vez, coitado, ele se sacrificou, fez uma corrida comigo. Mas se ele não está correndo, ele vai, ele me leva, ele espera, ele filma, ele tira foto, ele celebra comigo. Então, assim, nós já vivíamos bem, Hum. né? Graças a Deus, sempre tivemos uma relação muito madura, muito gostosa. Mas a parceria nesse aspecto de atividade física, ela aumentou, porque Sim. antes ele ia sozinho, né? Não, a família toda é bem engajada, né? Então, e a minha filha no começo, a minha filha também, não, não, mas por causa de mim. Uhum. As desculpas que eu Ela via dava, você ela fazendo. replicava, né. E aí ela começou a ir meio que devagar, devagar, aí agora quando foi esse ano, a gente construindo com ela, porque ela estuda, faz cursos e realmente chegava no final do dia, ela estava um pouco mais Uhum. cansada e já não tinha ainda a mente renovada, Uhum. então para usar as desculpas era Era muito fácil. fácil. E aí a gente foi construindo aos poucos com ela: "Filha, se você for conosco, imagina, você já ganhou seu dia,
vai com a gente só pra experimentar. A gente fez o golpe com ela A aula também. experimental. E aí, só pra experimentar às 5 horas da manhã. Se você não se adaptar, não tem problema. A gente para, tá tudo certo. E não é que ela engajou às 5 horas da manhã, não falta, acorda, mas acorda disposta, já prepara o cafezinho. Antes ela não tomava café da manhã, Uhum, o nutricionista falou que era muito ruim ela não fazer isso. uhum, E aí agora ela na noite anterior ela já prepara aquele cafezinho bem de acordo com o que ela aham. sabe que ela pode comer. E tá indo. Então a família melhorou nesse aspecto, da família tá toda engajada e da gente poder, na prática, né? Não falar o que eles têm que fazer, mas assim, apenas apontar, mas estar com eles nesse caminho. Então estamos com eles juntos nesse caminho. Então ficou bem mais gostoso porque a gente faz isso juntos, né? E eu lembro que muitas vezes, você falando isso agora, eu lembrei, muitas vezes o Luiz ia e eu ficava em casa lá. Ficava lá em casa sozinho. E ele ia caminhar. Então agora a gente caminha junto. Então nesse aspecto foi bem Ai, gostoso. que bom, Cris. É, aí sai, às vezes vai conhecer outros lugares, né? Aham. Então virou uma parceria bem legal nesse aspecto também. Só aumentou. Só Só melhorou. consolidou É ainda isso mais. aí. Que bom. Ai, Cris, que mulher para se inspirar. Eu amei te conhecer mais. A gente não se conhecia tão Isso. profundamente, tão próximas, né? Ainda temos muito ainda Sim, o temos, que temos. construir. Mas amei. Muito Que bom, obrigada eu que por aceitar aqui agradeço. essa conversa. A gente pode tirar muita coisa, muito insight aqui, muita ideia boa, muita inspiração. E eu queria que, antes da gente finalizar, Cris, tu deixasse um recado aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para essas mulheres que querem se inspirar em ti também e chegar É. no nível que você chegou de qualidade de vida. É, é importante não se cobrar tanto, né? É importante parar para pensar no que você está sentindo, parar para pensar nas desculpas que você está dando para as mudanças que você até deseja. Essa desculpa, ela está acompanhada de às vezes de alguma emoção não expressada, não falada, né? É uma raiva, uma vergonha. é, e é importante você parar para pensar no que você está sentindo, né? Nomeá-las, saber que nenhuma mudança ela é do dia para a noite, ela é um processo, mas que vale a pena, né? Ela vale a pena porque a vida vale a pena. E a vida ela não é feita do tudo ou nada, a vida não é feita de uma autocrítica, a vida não é feita eh, de, 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 de culpar as pessoas, de se culpar. Então, a vida, ela nos pede esse equilíbrio, né? Ela nos pede isso. Então, espero que de alguma forma aquilo que você ouviu aqui possa fazer você refletir, né? O que está por trás das suas desculpas, o que está por trás do teu choro, o que está por trás do seu se esconder, né? E buscar ajuda mesmo terapêutica, nutricional, né? Buscar mudança, sabendo que ela acontece no processo. É um processo, né? Não é do dia para a noite, mas que vale muito a pena. Isso aí, muito obrigada, Eu que Cris, por estar aqui agradeço. com a gente. E você, que é mulher da vida real, que quer ter acesso a conversas inteligentes como essa e tantas outras que estão aqui no canal, já segue a gente no canal do YouTube, no canal do Spotify, lá no Instagram, a gente sempre traz novidades dos bastidores aqui também. Segue a gente lá, @saúde sem desculpas. E agora a gente fica finalizando esse episódio. Até o próximo episódio.